Graça e paz, nós estamos juntos aí, mais uma aula, mais um tempo de bênção, de milagres, de vitória, mais um tempo de aprendizado do Senhor, que a porta da palavra seja aberta e que você possa conhecer a verdade da palavra, dessa matéria tão abençoada, a autoridade espiritual, né? Em primeiro lugar, nós temos aí dois prismas de autoridade, né? Nós temos que reconhecer a autoridade que está sobre nós e temos que reconhecer a autoridade que temos em Cristo Jesus. Tivemos uma matéria já falando sobre a autoridade no nome de Jesus, mas nessa matéria a gente também aborda um pouco acerca dessa autoridade que Jesus nos deu, né? Imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome curarão leprosos, em meu nome curarão enfermidades, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, né? Então a importância de nós não só sabermos qual autoridade que temos, como também estarmos debaixo de autoridade. Temos feito aí um paralelo acerca da vida de Saul e a autoridade que ele recebeu de Samuel e não soube usar, né? E temos feito um paralelo acerca de Davi, que vemos aí o temor e tremor, que mesmo cortando a ponta da orla, ele soube aí o significado do manto, né? Tivemos ontem a aula aí sobre o manto, da cobertura, a capa, a essa importância aí que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre aqueles que perderam a autoridade, reconhecem que perderam essa autoridade, precisam resgatar essa autoridade. A autoridade é um tema na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e é interessante que nós observamos aí em diversos personagens bíblicos ensinamentos e contextos que nos ajudam muito a estarmos aí firmados e fortalecidos no Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. Capítulo 17, vamos ver aí a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Êxodo capítulo 17 nos diz assim: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Muitas pessoas têm o conceito errado que se Deus está conosco, não vamos passar por lutas. Se Deus está conosco, não vamos ser provados, não vamos passar por tribulações. Tremendo engano, né? O fato do Senhor estar conosco não nos imuniza de passarmos pelas lutas, muito pelo contrário. O próprio Jesus disse: Eu não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós estamos observando aqui a saída do povo de Israel do Egito. Eles saíram do Egito e agora estão caminhando rumo ao Sinai. E aqui, na verdade, é a primeira guerra de fato que Israel enfrentou, a guerra com os amalequitas. Porque Jericó eles não enfrentaram guerra, Jericó eles rodearam a cidade e gritaram com grande grita, Deus que derrubou as muralhas. Por isso, se eles não lutaram, não trabalharam, não batalharam, eles apenas rodearam e obedeceram ao Senhor, eles não lutaram em si, eles não trabalharam em si, então por isso que eles não podiam pegar nada daquela terra que era recompensa do Senhor, era anátema para eles, então eles não podiam pegar, né? E Acã pegou a capa babilônica, mas aqui é outra história. Mas eles não tiveram guerra, não tiveram luta. Agora que eles estão se preparando para ir para a batalha com os amalequitas, na verdade,
se aproveitam de fato de Israel, né? E aí então vem essa situação. Acabou a água, o povo reclama, o povo murmura, o povo pragueja, e Deus fala com Moisés algumas estratégias. Moisés, pega a vara de autoridade, a vara que ele estendeu e abriu o mar, pega a vara, resgata a tua autoridade. Sai do meio do burburinho, sai do meio da reclamação, sai do meio do questionamento, do meio da multidão do povo. Interessante aqui, uma primeira estratégia que Deus dá, né? O povo estava reclamando, pedindo água, está Deus no meio de nós ou não? E Moisés está falando, por que vocês tentam ao Senhor? Tendo o povo sede, então o povo reclama, por que nos fizeste subir do Egito? O povo preferia ficar como escravo do que lutar pela liberdade. Clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Olha a estratégia de Deus. Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a vara com que feristes o rio e vai. Passa adiante, dá um passo à frente, dá um passo adiante. Ou seja, se você quer vencer e quer resgatar sua autoridade, sai do meio da murmuração, sai do meio aí da afronta, do conflito, sai do meio aí da reclamação. Né? E Deus diz o que a Moisés? Toma a vara de autoridade e vai até a rocha, né? Toma a vara e vai até a rocha, fere a rocha que eu vou dar água da rocha, vai brotar a água da rocha. E aí então vem esse povo e pergunta, está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Então aí vem uma conclusão ilusória, que se Deus está com a gente não passa por dificuldade, não passa por problema. Ah, se Deus está comigo eu não vou ter dificuldades. Não. Tira essa ilusão, porque o fato de Deus estar presente não vai te isentar de ser provado, de ser experimentado, né? de você poder colocar sua confiança. E aí então nós descobrimos que nas jornadas da nossa vida as dificuldades fazem parte, os desertos fazem parte, as provas fazem parte. Se você não passou pela crise, pela dificuldade, prepare-se, porque ela faz parte das nossas vidas e nós temos que saber como conviver com a crise, com a adversidade, com o problema. Muitas pessoas, né, não estão preparadas para isso, mas é a prensa, é a espremedura de Jeová, ela é necessária para as nossas vidas, para que possamos amadurecer, para que possamos crescer, para que Deus possa tirar o melhor, a essência de dentro de nós. É na luta, na adversidade, no problema que o Senhor tira também as coisas que não o agrada, que o Senhor tira também aquilo que está dentro, né? Quando você pega a água quente e coloca no saquinho de chá, é somente com a efusão, com o saquinho de chá que vai brotar o sabor, que vai desprender ali o que realmente ela é, né? Então agora, toda vez que nós somos abençoados e o milagre acontece, aí na verdade, olha o verso 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Deus acabou de dar água, acabou de dar um refrigério e agora vem uma batalha. Deus acabou de dar água e agora vem uma luta. Satanás sempre tenta ofuscar a vitória, trazendo aí um combate. Sempre tenta ofuscar a vitória, trazendo aí adversidade, luta, problema, né? Então Amaleque se levantou para poder afrontar. Perceba que toda vez que somos abençoados, Satanás vem e tenta roubar nossa alegria, ele tenta ofuscar aí o brilho da vitória, né? Ele tenta fazer com que você não curta a vitória, você não viva, não desfrute da vitória, né? Ele sabe que não pode tocar em nós, mas ele tenta ofuscar as bênçãos de Deus na nossa vida. E é interessante ver que depois do milagre, depois que brotou água da rocha, o inimigo se levantou contra Israel. Satanás sempre vai tentar achar uma ocasião para se levantar contra você. Então vamos agora do versículo 8 até o versículo 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão.
E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então veja aqui a dinâmica. Josué desce a batalha, Moisés, Arão e Hur sobe ao cume. Josué desce para travar a guerra e Moisés, Arão e Hur estão no topo da montanha. E acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, que de geração em geração. Veja que Deus falou através de Moisés, Deus falou para Josué, escreve isso para a memória, porque eu hei de riscar totalmente Amaleque de debaixo dos céus, a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Saul teve a oportunidade de fazer cumprir essa palavra e poupou o melhor da terra, né? Depois Samuel que teve que matar ali o rei de Amaleque e tudo mais, né? Então a gente observa aí princípios de autoridade, né? Interessante que o povo estava murmurando, reclamando, Deus disse, Moisés, sai do meio dessa murmuração, sai do meio do povo, resgata a tua autoridade, toma a tua vara e vai mais adiante, fere a rocha porque eu vou dar água ali da rocha. Eles acabam de ter uma vitória tremenda, 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 tremenda. Agora, o que é interessante é que se levantou em Refidim. Refidim era o lugar onde o milagre tinha acontecido. Ele queria dizer, em outras palavras, vocês podem ter recebido o milagre, mas vem uma batalha, vem uma luta. Satanás tenta atrapalhar e ofuscar a vitória. Uma forma de tentar bloquear o que você está recebendo. Olha só, Lucas capítulo 4, Evangelho segundo Lucas capítulo 4, versículo 13, na tentação de Jesus, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Jesus passou ali pelos 40 dias do deserto, de jejum e oração, foi tentado por Satanás em 3 níveis, mas o texto diz que o diabo se afastou dele por um tempo. Por quê? Porque a nossa vida humana tem lutas, tem tribulações. Nessa terra nós vamos ser tentados, vamos ser provados. Já falamos em outras matérias, há uma grande diferença entre tentação e provação. Tentação sempre é maligno, sempre vem da parte de Satanás com o propósito de levar à queda. Provação sempre é divino, sempre vem da parte de Deus com o propósito de levar ao crescimento. Então a tentação é a queda, mas a provação é o crescimento, a maturidade. Passadas foram as tentações que Jesus passou, de todas as sortes, retirou-se Satanás até uma nova oportunidade, até uma nova chance. Sempre depois de uma grande conquista, de uma grande bênção, o diabo tenta ofuscar a alegria e quer tirar de você aquele peso de glória, aquele peso de celebração. Nesse texto, então, de Êxodo, capítulo 17, nós vamos descobrir um detalhe muito importante. Como é que devemos nos preparar se realmente Satanás vai se levantar diante de cada vitória? Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 17, verso 9, pelo que Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Nós observamos com isso que depois que o inimigo se levantou, depois que Amaleque se levantou,
Moisés começa a dar ordens, Moisés começa a dar direção, direcionamento a Josué. Então, se eu quero vencer uma batalha, eu tenho que colocar as coisas em ordem, eu tenho que restaurar a ordem. As coisas com Deus, elas têm o seu devido lugar, elas são ordenadas, organizadas, e Deus cumpre princípios de autoridade. Moisés era autoridade, ele tinha que dar estratégias, direção. As coisas com Deus, ela tem seu propósito estabelecido, ou seja, obedeça a ordem de uma cobertura, obedeça a ordem de uma autoridade espiritual, prepare-se para a guerra, organize-se. Veja que quando, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens, um tempo para se organizar, um tempo para se preparar, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro. Então ele teve aquela noite para se preparar, para organizar, para poder alinhar todos os propósitos, todas as coisas, estabelecer princípios. Isso cuida disso, isso trata daquilo, isso tem essa função, isso tem essa outra função. Cada coisa tem o seu devido lugar e nós devemos colocar cada ponto no seu i, né? Então a importância de nós entendermos que é interessante que Jesus, em uma das suas parábolas, ele disse que uma mulher perdeu uma dracma perdida dentro da própria casa. Ela não perdeu fora de casa, ela perdeu um valor dentro da casa. Quantos de nós estamos perdendo valores, princípios dentro da própria casa? Quantas pessoas estão perdendo princípios e valores dentro da própria igreja? E se eu posso perder alguma coisa dentro de casa, será que não estamos perdendo dentro da igreja os valores do reino? Os princípios preciosos do reino? Jesus disse por parábola, ordena, põe em ordem, faz uma limpeza nessa casa interior, né? Faz uma limpeza, tira o lixo, tira a poeira, tira aquilo que não agrada ao Senhor, tem que colocar em ordem, tem que fazer uma faxina, tem que limpar a casa. Tem muitas pessoas que perderam aí temor, perderam aí a intimidade com Deus, perderam aí os seus ministérios e por causa disso perderam a sua autoridade. Por questões tão tolas, por mágoa, ressentimento, ódio, falta de perdão, vingança, perderam muitas vezes dentro da casa do Senhor coisas preciosas, porque as coisas não estavam em ordem. A moeda se perdeu porque as coisas não estavam em ordem, então estava organizado. Então, se você quer resgatar sua autoridade espiritual, primeiro ponto, coloca em ordem, né? Deus manda pôr em ordem. Por isso que o profeta Ezequias, o profeta vai ao rei Ezequias e diz ao rei, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E você não pode deixar as coisas mal resolvidas, tem que deixar tudo alinhado. Coisas fora do lugar, instrumento quebrado, coisa mal feita na tua casa, na casa de Deus, desordem, bagunça, não vai resgatar a autoridade, né? Então, um departamento todo bagunçado não adianta. Se você não tiver uma disciplina, você vai juntando um monte de lixo, um monte de tralha e tem que fazer uma limpeza, tem que tirar o que não serve, tem que organizar o que tem que arrumar o que tem. Nós não suportamos isso na nossa casa. Você acha que Deus vai suportar isso na casa dele? Nós não suportamos isso conosco, imagine se Deus vai suportar isso em nós. Então, quando ele olha para nossas vidas, ele vê uma série de coisas fora do lugar. E se você quer resgatar a autoridade, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a tua casa em ordem. Deus olha para nós e diz, põe em ordem todas as coisas. Vale a pena gastar um tempo a mais e arrumar, organizar, deixar aí organizado o armário, guarda-roupa, deixar organizado aí todas as coisas dentro de casa, mas principalmente dentro desta casa aqui. Então nós precisamos pôr coisas em ordem na nossa vida, no devido lugar. As situações que você tem que jogar fora, lançar fora, passado, né? Mágoas, feridas, sentimentos, lembranças que você tem que desfazer, descartar. Tirar o velho para dar lugar ao novo. Em relação ao relacionamento, ao casamento, ao cônjuge, né? Em relação aos filhos, a sua relação com as pessoas no ministério, tem muita coisa que você tem que relevar, tem muita coisa que você tem que abrir mão, tem muita coisa que você tem que perdoar, deixar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, olha, amanhã
amanhã eu estarei no cume do outeiro com a vara nas minhas mãos. Eu estarei no cume do outeiro com a autoridade, eu estarei no cume do outeiro com o bordão de Deus, aquilo que ele estendeu sobre o Mar Vermelho e as águas se abriram. A vara era símbolo de autoridade. Quando Deus disse a Moisés, sai do meio da murmuração, sai do meio da reclamação, toma a vara, toma a autoridade e deixa esse povo falando sozinho aí. Não dá ouvidos a essa murmuração. A vara simboliza a autoridade. Amanhã eu vou subir ao cume do outeiro. O cume do monte representa oração, o cume do monte representa intercessão, o cume do monte representa aí justamente as mãos erguidas ao Senhor em sinal de rendição. Se o Senhor não fizer, eu vou sucumbir. As mãos e o bordão, as mãos e a vara, símbolos da presença, da autoridade do Senhor, que Moisés resgatou no cume do monte. E é interessante que, tendo a presença de Deus, sentimos paz. Tendo a presença de Deus, sentimos equilíbrio. Em 1 Samuel capítulo 4, nós vemos ali uma família que já tinha perdido a presença de Deus e não sabia. Como é triste as passagens bíblicas que vemos quando as pessoas perdem a presença de Deus, perdem o Espírito Santo e não sabia. Eli, Ofni e Finéias tinham perdido o símbolo da presença de Deus e Ofni e Finéias queriam usar a arca da aliança apenas com amuleto. Não tem mais compromisso com Deus, não tem mais temor, não tem mais reverência, não tem mais respeito para com Deus, mas coloca a arca na frente na batalha. Foram para a guerra, pegaram a arca, levaram como amuleto, travaram uma guerra e nessa guerra o inimigo começou a gritar quando viu a arca, mas o inimigo roubou a arca, saqueou a arca, levou para outra terra. E Deus, na verdade, mostra ali que não adianta você usar ele só na hora que precisa, não adianta você clamar por ele só na hora que você está em desespero. O Deus deles, na verdade, estava lá. Agora, claro que não foram o Deus deles que trouxe a vitória, mas a desobediência, a falta de compromisso de Ofni e Finéias fez com que eles perdessem a batalha. Então, na verdade, nós começamos a observar, mataram Ofni, mataram Finéias, um sai correndo da luta, vai falar com Eli, a hora que Eli ouve, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. E a mulher de Finéias estava para dar à luz, ela tem as dores de parto, ela está quase morrendo, e a hora que a criança vai nascer, dizem, alegre-te, você teve um menino, e ela, sabendo que morreu o marido, morreu o cunhado, morreu o sogro, ela fala, levaram a arca, e a hora que levaram a arca, ela diz, coloque o nome na criança de Icabode. Que tristeza, foi-se a glória foi-se embora. Há muitos lugares, há muitas famílias, há muitas pessoas que têm um chamado, têm um ministério, mas que a glória se foi. Tem muitas pessoas que até têm de tudo, tem do bom e do melhor, né? Tem uma boa igreja, um bom templo, tem cadeiras confortáveis, ar-condicionado, corais, tem som excelente, tem de tudo, mas não tem mais a glória. Quantas pessoas que têm tudo, né? Um bom carro, um carro do ano, uma boa casa, um bom apartamento, um bom negócio, um bom trabalho, uma boa estrutura social, tem de tudo, mas não tem mais a glória. Que tristeza quando a glória se vai. E o texto de Juízes nos diz também, e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Que tristeza uma pessoa não reconhecer quando o Espírito do Senhor se retirou dele. Sansão flertou com o pecado, Sansão brincou com o pecado. E ele levanta-se para a guerra e agora os inimigos o prendem, furam os olhos. A primeira coisa que Satanás quer fazer é tirar a tua visão. Tem muitas pessoas perdendo a autoridade, perdendo a visão, perdendo a unção. E o pior, quando não reconhecem que perderam, quando não reconhecem que o Espírito do Senhor não está mais com eles. Há muitas igrejas, muitos ministérios que têm um bom pianista, um bom tecladista, uma boa banda, um bom coral, tem um bom templo, tem tudo do bom e do melhor, mas não tem o essencial, a glória de Deus. E se não tem a glória de Deus, não tem mais autoridade espiritual, não tem mais autoridade no nome de Jesus. É interessante que primeiro Moisés diz, põe tudo em ordem.
esse vai para cá, aquele vai para lá, aquele vai para outro, e eu vou para o cume do outeiro com Arão e Hur. E eu vou para o topo do monte, que representa intercessão, clamor, oração. Para se ter vitória, tem que ter uma vida de oração, de clamor. Para se ter a glória, tem que ter intercessão, tem que se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, se render, erguer as mãos diante do Deus Todo-Poderoso. Além de Moisés colocar tudo em ordem, subir para o cume do monte, é interessante, verso 10 nos diz: fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Fez Josué conforme a sua cobertura, sua liderança, conforme a sua autoridade lhe instruiu. Fez tudo conforme ele recebeu de instrução. Então, o terceiro elemento aqui que eu destaco para se resgatar a autoridade é a obediência irrestrita. Obediência irrestrita. Nós vimos lá em Saul que obediência parcial para Deus é desobediência. Josué fez tudo conforme Moisés lhe ordenou. Josué obedeceu. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele fez exatamente como foi mandado. Foi feito como Deus mandou que deveria ser feito. Deus manda escrever a história num livro, ele vai escrever a história num livro. Deus fala, olha, anota isso porque eu vou riscar Amaleque da história. Ele anota. Foi consumada essa vitória pela vida lá de Samuel, porque Saul não quis fazer, mas Samuel fez. Saul teve a oportunidade de fazer cumprir uma palavra profética, a vontade do Senhor, dada lá atrás, mas porque ele não submeteu a autoridade, porque ele não usou a oportunidade que ele teve, Samuel teve que fazer. Para Moisés e Josué, na hora de eliminar Amaleque, ele matou o que ele queria e ele guardou o melhor. Ou seja, Saul poderia ter feito cumprir aquilo que Moisés e Josué tinham ouvido da parte de Deus. Por isso que Deus vai olhar para o profeta Samuel, não tenhas dó. Até quando terás dó de Saul se eu já não tenho mais plano com ele? Se eu já desfiz o plano que eu tinha com ele? Até quando terás dó de Saul? Então, se eu já risquei Saul, né? Então é interessante que Samuel passa a madrugada toda orando e perguntando a Deus o que fazer, e Deus faz com que Samuel possa agir. Saul ainda tentou enganar a Samuel. Olha, eu fiz, eu cumpri, eu matei. Eu só poupei alguns por causa do povo, para consagrar a Deus. E ali Samuel tem uma direção do reino muito importante. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se agrada de sacrifícios, mas sim da obediência. Infelizmente, nós vemos na nossa geração que estamos numa geração tão cheia de sacrifícios pagãos, sacrifícios religiosos em nome de Deus e que Deus não se agrada. Quando chega no quesito da obediência, a gente falha, a gente fraqueja, a gente não cumpre. Tem certas coisas que nós temos que ser radicais para que a vontade de Deus seja feita, para que a vontade de Deus seja realizada. Josué fez tudo conforme ele recebeu a instrução da sua autoridade, da sua cobertura de Moisés. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, sinal de rendição, sinal de intercessão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, né? Tenta ficar o dia todo assim. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ministério de apoio, né? Ministério aí de suporte. As mãos de Moisés. Ele levantava a mão, Josué lá embaixo em obediência, alinhado
com a visão de Moisés, tinha vitória e o povo prevalecia. Ele abaixava, fraquejava a mão, o inimigo prevalecia. A palavra de Deus nos diz que as mãos dele era pesada. Não pesada simplesmente por causa da questão física, mas pela batalha espiritual que estava sendo travada. Essa sobrecarga, a área espiritual alta, a guarda, a proteção, a autoridade é que é o nosso problema. Satanás às vezes não vem de frente, mas ele vem sorrateiramente para nos cansar, para nos desgastar. Ele vem para tentar imprimir em nós a derrota. E tal qual você pensou, imaginou na sua mente, assim você se torna. A mudança começa quando você muda a sua mente. A mudança começa quando você muda a sua forma de pensar. O diabo tem vencido muitos crentes porque baixam a guarda. Satanás tem vencido muitos crentes porque não sobem mais ao cume do outeiro, porque não se rendem mais ao Deus Todo-Poderoso. As mãos se tornaram pesadas demais para sustentá-las, para cobrir o povo, para manter a unção. Essa sobrecarga, Satanás vai nos cansando devagarzinho e aí a gente muitas vezes baixa a guarda e dá uma brecha e põe a gente no chão, onde a gente era triunfante e vence a gente em área onde a gente nunca pensou que seria derrotado. Muitas pessoas jamais imaginam uma brecha, uma fraqueza, um pecado numa área e o diabo vai vencendo, vai esmurecendo e a pessoa baixa a guarda e na área onde ela menos pensou é a área onde ela é vencida. Arão pega uma pedra, ele se senta e faz de apoio e as mãos tinham que ficar bem firmes e erguidas. A guarda tinha que estar alta, não pode baixar a guarda. As mãos tinham que estar erguidas para que a autoridade fosse resgatada. A autoridade que estaria sobre eles, acobertando Josué, acobertando o povo na batalha. E interessante nós observarmos que muitas pessoas carregam cargas desnecessárias. Cargas desnecessárias na hora da batalha. Foque na hora da batalha simplesmente no alvo. Resgate a autoridade em Cristo Jesus, resgate a autoridade do Deus Todo-Poderoso, resgate a autoridade para essa batalha. Primeira coisa que faz a gente baixar a guarda é que a gente precisa estar debaixo de uma autoridade. Aquele que exerce autoridade, submeta-se à autoridade. A minha pergunta é: debaixo de qual autoridade você está? Debaixo de qual manto você está? Quem te dá cobertura? Quem é a tua coberta? De que igreja você faz parte? Aonde você está ligado? Aonde você toma ceia? A quem você presta contas? A palavra de Deus nos diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando disse isso, ele disse que ele tem uma igreja. Existem outras igrejas que não são a igreja de Jesus, mas a dele, as portas do inferno não prevalecerão. Tem um monte de gente que não quer compromisso com ninguém, não quer se submeter a ninguém. Tem um monte de gente que não tem cobertura, que não quer prestar contas a ninguém, que não quer se submeter a ninguém. Então não tem compromisso com igreja, com pastor. Tem pessoas que querem ser membros itinerantes, que não querem se firmar, criar raiz. Você só floresce onde você está plantado. Outras pessoas não querem se firmar, não querem ter compromisso, porque não querem ser fiéis ao Senhor, não querem obedecer ao dízimo, às ofertas. Então, na verdade, ele não quer comprometimento. E muitos outros são até líderes, são até evangelistas ou pastores, são missionários que querem ficar ministrando em todas as igrejas, mas ele não está debaixo de autoridade nenhuma. Está errado, está errado. A cobertura só funciona quando eu me coloco debaixo dela, quando eu me alinho à vontade de Deus. Deus não tem compromisso com filhos descomprometidos. A importância de nós entendermos que devemos estar debaixo das asas do Onipotente,
E debaixo das asas do Onipotente, quem exerce autoridade, submeta-se à autoridade. Então não baixe a guarda. Quando você tem uma cobertura, você está envolvido, você se alinha à visão, você se identifica com a visão, você está coberto com aquilo, e aí sim, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. É como, por exemplo, a questão de um convênio médico. Quando você firma um convênio, você tem que estudar aonde ele te dá cobertura, se os locais aonde você viaja continuamente, se ele te cobre ou não. Agora, se ele não te dá cobertura para uma cidade, um país, um estado, não significa que você não possa viajar, mas você viaja consciente que você não tem cobertura ali. Se acontecer alguma fatalidade, não adianta se esperar do convênio. Se acontecer alguma fatalidade, não adianta você ligar para sua cobertura. Então, na verdade, o que acontece? Prestação de contas, né? Nós temos que entender que cobertura espiritual é paralelo a isso. Ou seja, você vai para um lugar, você tem que dar satisfação, você tem uma cobertura. Para quê? Para que sejam Arão e Hur, intercessores que sustentem suas mãos erguidas para que a glória, a autoridade, o poder do Altíssimo venha sobre você. Tem muitos pastores, muita igreja orando, cobrindo pessoas que não querem comprometimento. Não adianta, né? Pessoas que são paraquedistas, ora para ali, voa para outro lugar, pousa em outro lugar, pousa em outro lugar. Não, você tem que criar a raiz. Quem é teu pastor? A quem você presta contas? Quem tem te pastoreado? O que tem de crente borboleta, que não se firma num aprisco, pula daqui, pula para lá, a hora que você pensa que ele está firmado lá, já está em outra igreja. A hora que ele é confrontado, ele fica magoado, fica ferido, ele esfria, ele se chateia, ele sai da posição. Por quê? Porque ele vive indo de igreja em igreja. E se você se alimentar cada dia num restaurante, chega uma hora que dá indigestão. Quem é teu pastor? Chega momentos em que o pastor tem que corrigir, tem que confrontar. E aquele que não aceita a correção, não aceita a confrontação, muitas vezes não está na posição de filho. Porque o filho ouve a correção, suporta a correção, aprende com a correção e não pode ficar irado, magoado, chateado, porque ele sabe que foi para o bem. Na hora que ele é corrigido, não parece de bom grado, mas com o passar do tempo ele vê que benefício que isso trouxe. Então, na verdade, nós temos que entender esses princípios da palavra de Deus para podermos resgatar a autoridade, podermos resgatar a autoridade espiritual. Infelizmente, nós vemos aí uma geração que está cheia de lobos, uma geração que está cheia de bode dentro da igreja, gente que vive dando cabeçada, gente que faz rebelião, e normalmente o rebelde sempre leva um monte de gente atrás. O rebelde sempre contamina uma série de pessoas que apoia, que acompanha e que ainda diz, olha, Deus está te dando direção, Deus está te dando estratégia, como aqueles amigos de Davi. Hoje Deus te deu a tua autoridade na tua mão, mata ele. E quantas pessoas não têm o coração de Davi e realmente têm envergonhado e matado suas autoridades? Quem é o teu pastor? Quem te pastoreia? Debaixo de qual manto, de qual cobertura, de qual cajado você está? Quem que você permite te corrigir? A quem você presta contas? Muitas pessoas querem manter uma agenda cheia, uma agenda lotada, quer ter autoridade no nome de Jesus, unção, poder, sinais, prodígios, maravilhas, mas falou em se submeter à autoridade, ele não quer. Não serve. Não podemos quebrar princípio e querer desfrutar do benefício. Quem é a tua cobertura, a tua autoridade espiritual? A importância de você ser alimentado, porque não pode estar ministrando aquele que não foi alimentado, não pode estar ensinando aquele que não aprendeu. Então, na verdade, nós precisamos estar atentos a esses princípios. Por outro lado, a cobertura te dá uma segurança, te dá respaldo, como nós falamos na aula de ontem. A necessidade de você estar respaldado por alguém.
Então a tua cobertura é alguém que é responsável pela tua vida, pelo teu chamado, pelo teu ministério, assim como Elias foi responsável pelo chamado, pelo ministério, pelo treinamento, pelo mentoreamento da vida de Eliseu, né? Então, a importância de nós observarmos Moisés dizendo: põe em ordem, amanhã eu vou subir ao cume do outeiro e você desce a batalha. Então a importância de entendermos que teu problema não é teu pastor. O problema do pastor é Deus que trata, é Deus que resolve, é Deus que vai tratar com ele, com autoridade. Princípio de autoridade. A importância de nós entendermos. Muitas vezes o pastor vai ter que corrigir, muitas vezes o pastor vai ter que quebrar a perninha, mas quebrou a perninha, ele tem que carregar a ovelha no colo para ter mais próximo, para trazer mais de perto. Então, nós observamos aqui o poder da unidade, o poder da comunhão. Nunca tente enfrentar um problema sozinho. Se Moisés estivesse lá no cume do monte sozinho, fraquejava, esmorecia os braços, a nação inteira perderia a batalha. Então temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Moisés tinha ajudadores, Moisés tinha ministério de apoio, Moisés tinha intercessores junto com ele ali, Arão e Hur. Nunca fique em frente ao problema sozinho. Arão e Hur são ministérios de apoio. Você pode até aguentar um tempo sozinho, mas nunca vai suportar o tempo todo sozinho. O isolamento pode te levar à solidão e a solidão pode te levar à morte. Na batalha que você está passando, Deus tem alguém, né? Como que Deus curou a depressão de Elias? Ligando ele a Eliseu. Olha, reconhece Eliseu, tu ungirás um profeta em teu lugar. Então, Deus quer te usar para poder treinar alguém, para mentorear alguém. Deus pode usar um pastor para te ensinar, para te ajudar, para te acolher, para te mentorear, mas você também precisa reconhecer que além de você mentorear alguém, você precisa ser mentoreado. Né? Além de você acobertar alguém, você tem que ter pessoas te apoiando, pessoas te ajudando. Quem é que segura na tua mão quando os braços se cansam? Quem é que te permanece com a tua mão erguida quando os braços estão esmurecendo? Quando você está quase baixando a guarda? Tem gente de Deus que não quer se submeter, não quer ter amizade, não quer ter comunhão com ninguém, mas na hora da batalha, vê quanta diferença isso faz. Então, você tem que ter amigos, você tem que ter relacionamento, pessoas que vão manter sua mão erguida. Quem é que segura tuas mãos firme na batalha? Deus vai usar alguém na tua vida, pode ter certeza que resgatar a autoridade espiritual, você tem que resgatar a comunhão aí com seus irmãos. Deus vai usar alguém para levantar a tua vida outra vez, para restaurar a tua autoridade, restituir a tua autoridade. Então, primeiro, eu só vou ter autoridade no nome de Jesus se eu estiver debaixo de alguma cobertura, debaixo de alguma autoridade. Quem quer exercer autoridade, submeta-se a uma autoridade. Segundo, eu nunca devo enfrentar minhas lutas sozinho. É bom ser em dois do que ser um. Terceiro, eu só posso vencer se eu estiver comigo a presença do Deus Todo-Poderoso. A nossa vitória não vem do grito que a gente dá. A nossa vitória não vem do óleo ungido que a gente leva para casa. A vitória vem de um Deus que ama o seu povo e um Deus que zela pela sua palavra. Um Deus que é fiel, um Deus grande, um Deus que garante a sua vitória porque ele cumpre a sua palavra. Um Deus glorioso que cumpre os princípios que ele deixou. Quem é como o nosso Deus? Não existe. Você pode até estar na cova, num buraco ou no abismo, mas a mão dele tem poder de chegar aonde você está e trazer para si novamente. Quando as mãos de Moisés se tornaram fortes, foram sustentadas, firmes, quando colocaram a rocha para ele se assentar em cima, Josué então venceu a batalha. Êxodo capítulo 17, verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, uma rocha, e puseram debaixo dele para assentar-se sobre a rocha. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs.
E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então você não vai vencer, você já venceu pela graça de Deus. Deus está nisso, Deus está envolvido, Deus faz parte disso. Eu não entendo o que está acontecendo, mas cumprindo a verdade da palavra de Deus, nós vamos louvando ao Senhor e Deus vai nos sustentar e vai nos dar vitória. Todo excesso é prejudicial. As mãos baixaram porque havia excesso, sobrecarga, peso. Sozinho não dá. Nossa autoridade muitas vezes está sendo roubada por deixarmos de pregar a palavra, por estarmos pregando, na verdade, da palavra e não a palavra. Precisamos ver se a nossa autoridade não está sendo roubada por coisas que a gente ouve aquilo que não é. Não tem mais, muitas vezes, as pessoas um preparo espiritual, né? Um culto de jejum, um culto de oração, de clamor. Precisamos ter esse revestimento, jejuar, a prática, a disciplina do jejum, a disciplina da verdade da palavra de Deus. E, por último lugar, toda vitória que Deus traz na minha vida tem que me levar a um comprometimento maior. O texto encerra dizendo que os inimigos foram desbaratados. Os inimigos foram desbaratados. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o nome daquele altar: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Moisés edificou um altar. A cada vitória que você tem, edifica um altar ao Senhor, consagra, constrói um memorial. Toda vitória que Deus traz à sua vida eleva o teu comprometimento com Deus Todo-Poderoso. Deus tem poder de desbaratar o inimigo. O Senhor abençoou a Moisés, abençoou a Josué. De geração em geração, o Senhor deu força, sustentou. Se eles estavam alinhados, eles podiam viver o milagre do Senhor. Edificou um altar. Altar aponta para entrega, sacrifício. Altar aponta para compromisso. Precisamos ver como está o nosso altar, porque o fogo de Deus só pode descer sobre nós se realmente o altar está reparado. O altar está restaurado e o altar tem um sacrifício. E o sacrifício de louvor é fruto dos nossos lábios que agrada ao Senhor. Quando edificamos um altar, Deus se revela. Quando a bandeira de Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, é levantada, a glória é do nosso Deus. A bandeira significa autoridade, toda honra, toda força que uma nação tem. Quando há uma batalha, uma disputa por um território, chega uma nação e finca uma bandeira daquela nação, significa esse território é da nação tal. Quando uma bandeira é levantada e fincada na terra, fincada no chão, significa que aquele território foi conquistado por aquele povo. Então quem é autoridade naquele local é aquele povo. O maior orgulho de um militar não são as suas patentes, mas é a honra à bandeira que ele jurou. Isso significa que a autoridade daquela nação foi restaurada. Deus está pegando a bandeira da tua vida que estava caída e está reerguendo, está levantando, está restaurando a tua autoridade. O Senhor é a tua bandeira e Ele vai manter na tua vida a presença dEle e a presença dEle vai te dar a vitória em todas as suas jornadas. Deus quer levantar a sua bandeira. Satanás tentou pôr no chão a tua autoridade, mas alinha, põe em ordem, porque Deus vai restaurar a tua autoridade. Hoje o Senhor quer restaurar, levantar sua bandeira. Hoje o Senhor quer cravar a bandeira na terra do teu coração, dizendo: território do Senhor. Se a tua autoridade precisa ser estabelecida, Deus vai te honrar dentro da tua casa outra vez. Alinha, põe em ordem, que você vai ver a autoridade sendo restaurada. Levante as mãos, suba ao cume do monte, delega, institui aí princípios, estabeleça. Quando Ele falar as suas palavras, cumpra
aquilo que Deus tem falado, que Ele tem como resgatar a tua autoridade na tua família, na tua casa, no teu lar, no teu emprego, no teu ministério, porque toda autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo e Ele deu a você. Se você perdeu essa autoridade, resgata essa autoridade no nome de Jesus. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para concluir a aula de hoje. Deus abençoe.